Sejam muito bem-vindos ao Lumina Talks, lugar onde mergulhamos no fascinante mundo da iluminação. Sou o Marcos Rezende, Head de Marketing da Lumina Crio. Estou muito empolgado de estar aqui com vocês mais uma vez, explorando temas que nos ajudam a entender a importância da luz em nossas vidas. A iluminação é um elemento essencial em nossos espaços, sejam nas nossas casas, escritórios, lojas e até mesmo nas ruas. Ela influencia o nosso humor, produtividade e até mesmo a forma como percebemos o mundo ao nosso redor. Por isso, entender a qualidade da luz é tão importante quanto garantir a sua mera presença. Nesse episódio de hoje, nós vamos desvendar dois conceitos fundamentais da iluminação, que é o TM30 e o anexo E. Essas são ferramentas que nos auxiliam na avaliação da qualidade de luz de uma maneira mais completa e sofisticada do que os índices tradicionais que nós já conhecemos. Essas abordagens têm sido cada vez mais adotadas por profissionais do ramo de iluminação, pois reconhecem a necessidade de ir além do simples índice de reprodução do cor, que todo mundo conhece como IRC, para garantir ambientes de iluminação mais agradáveis, funcionais e até mesmo emocionalmente impactantes. Durante esse episódio, vamos explorar o que é exatamente a TM30, como funciona essa ferramenta inovadora na avaliação da qualidade de luz. Vamos também conhecer o anexo E, que é um complemento importante que foi publicado em 2020 pela Illuminating Engineering Society, que é a IES, que amplia os horizontes do TM30 e nos fornece ainda mais insights sobre iluminação. Para nos auxiliar nessa jornada de aprendizado, nós vamos ter a participação de dois grandes especialistas no ramo de iluminação, que estarão conosco nesse encontro, compartilhando experiências e conhecimentos. Nós temos aqui comigo Hugo Hanashiro, profissional renomado no mercado, com experiência de mais de 20 anos na área de iluminação e conhecimento profundo na área, tanto no Brasil como no exterior. E Hugo, também é Lighting Expert da Lumina Crio. Boa tarde, Hugo. Bem, Marcos, Vicente. Tudo jóia. Eu quero também dar as boas-vindas ao professor Vicente Scopacasa. Vicente dispensa mais apresentações, mas quem não conhece ele é um dos nomes mais respeitados do mercado de iluminação. Ele é engenheiro eletrônico com mais de 47 anos de experiência no mercado. Ele é consultor na área de iluminação e Lighting Expert da Lumina Crio também. Vicente, é um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu, Marcos, Hugo. Legal. Vamos seguir agora, sem mais delongas, nós vamos agora mergulhar no fascinante mundo da iluminação e desvendar os mistérios da TM30 e do anexo E. Espero que você aproveite essa jornada tanto quanto eu. Bom, acho que a primeira coisa que a gente pode falar aqui é do conceito básico da TM30 e o que é a TM30. Hugo, você quer falar alguma coisa? Eu acho que eu gostaria de preparar a audiência, assim, primeiro para não fugir, porque escuta TM30 e anexo E, no primeiro momento, acho que a reação é, nossa, vai falar grego, porque eu não sei nem essa sopa de letrinha, o que é isso, né? Fiquem tranquilos, fiquem aí. Primeiro porque o Vicente, hoje, eu considero o maior expert nesse assunto aqui no Brasil, então, normalmente a gente tem estudado esses assuntos, né, em inglês, porque acaba vindo lá do exterior, principalmente dos Estados Unidos. Estivemos recentemente na Light Fair, em alguns congressos, mas a gente já participa de congressos sobre esse assunto desde 2016, 15, né, Vicente? Já faz um tempo que esse assunto tem vindo, a gente tem acompanhado, mas é muito bom porque o Vicente tem um linguajar técnico, mas muito palpável. Então, vocês vão ver, daqui a pouco ele vai começar a explicar para vocês. Antes de entrar na parte técnica, eu gostaria de fazer quase que um apelo aqui, assim, para vocês realmente prestarem bastante atenção. Por quê? O mundo, né, a gente sabe que ele evoluiu muito, e na iluminação é impressionante, né? Nesses 20 anos, visitei muitos lugares fora do Brasil também, e, por exemplo, vou dar um exemplo da China, né, que hoje é um país onde a iluminação, muitas fábricas estão lá, a maioria dos fabricantes de LED já estão lá. O que acontece? Cada vez que eu vou lá, você vê uma mudança muito grande, né? E um avanço a cada mês, 2, 3 meses, alguma coisa nova acontece lá. E na iluminação, o que eu notei? Ela avançou tanto
que as métricas que nós tradicionalmente utilizamos, né, como fluxo luminoso, IRC, né, o índice de reprodução de cor, potência, nem todos mudarem, não vão mudar, mas um, que é o IRC, o índice de reprodução de cor, esse especialmente ficou defasado. Então, e por que ele ficou defasado? Porque com o avanço da tecnologia, a luz hoje, né, uma luminária que foi, né, uma luz não natural, né, podemos dizer assim, uma luz artificial, né, Vicente, que a gente tem comentado, ela tem condições de fazer coisas que não faziam há 10 anos atrás, né? Há 5 anos atrás. Então, está avançando tanto que as métricas precisam evoluir também. E a TM30 é exatamente um avanço, um grande avanço em relação à colorimetria. Tá? Então, se você está um pouco assustado com esse termo, fique aí, fica tranquilo, o Vicente vai explicar muito bem. Ele foi a primeira pessoa que me explicou esse termo, esse conceito, e realmente impressionante. É impressionante a forma como esse comitê, né, lá de fora, o pessoal da IES desenvolveu isso, porque faz muito sentido com o que está vindo de tecnologia em relação à cor, tá bom? Então, obrigado. Vicente, por favor, então, a palavra é sua, e faz a gente entender essa sopa de letrinha aí. Ok. Então, bom, olá a todos. Bom, para isso eu vou ter que compartilhar a minha tela, só que, por favor, Marcos, me dá uma autorização para compartilhar. Já liberei. Ok, obrigado. Então, vamos lá. Eu espero que vocês estejam vendo a minha tela. Sim. Sim. Ok, apontador laser. Muito bom. Então, nós vamos falar sobre esse tema, né? Super novo, como tanto o Marcos como o Hugo apontaram aqui. E, na verdade, tentar de uma forma bastante rápida, né? Porque isso seria, vamos dizer, uma aula bastante extensa. Mas nós vamos falar sobre esse novo método de reprodução de cor, de fonte de luz elétrica, que é a ANSI. Agora é norma nos Estados Unidos, porque a ANSI é a agência normativa norte-americana, né? Comparada com a BNT aqui no Brasil, a TM30 e a revisão de 20, do ano 2000, que entrou com esse novo termo aqui para facilitar a vida dos light designers, dos projetistas de iluminação, quanto à escolha da melhor fonte de luz para a aplicação, para o projeto, obviamente baseado nas expectativas, no tipo de aplicação e tudo mais. A IES TM30 ela foi introduzida em 2015, né? A IES é a Illuminating Engineering Society, como uma alternativa ao IRC, o CRI do CIE, Comissão Internacional de Iluminação, que é o que nós estamos utilizando hoje, é um padrão mundial, né? A CIE é padrão mundial para a reprodução de cor. Ela cria basicamente dois índices, um índice que é chamado índice de fidelidade, que nada mais é do que algo muito análogo ao IRC, porque mede a fidelidade de cor. O que é isso? Quão aquela cor realmente é a cor certa, quando iluminada por uma fonte de luz, comparada com um padrão. Né? O padrão, normalmente, é o corpo incandescente, por exemplo, uma lâmpada halógena ou incandescente. Então, onde o índice de fidelidade, independente da amostragem de cores, é sempre 100, que é a nota máxima. Então, se você ilumina as mesmas cores, as mesmas amostras com uma fonte de teste, essa diferença de cromaticidade entre a fonte de teste e a fonte padrão, é calculada essa diferença, faz-se uma média aritmética e dá-se uma nota para aquela fonte de luz que está sendo avaliada. Por exemplo, 80, 90, 95,
o que seja. Entende-se que o valor máximo, a nota máxima é 100. Então, se uma fonte de luz de LED tiver um IRC de 100, então você pode dizer que ela é análoga a uma lâmpada ou uma fonte de luz incandescente, que é o padrão. Okay? Só que uma pequena diferença é que o método do CIE, o IRC ou CRI-RA, ela leva em consideração 8 amostras de cores. São cores não saturadas, cores pastéis, né? E o índice de fidelidade da TM30 leva em consideração 99 amostras de cores. Então, essa é a principal diferença entre o método da fidelidade da IES-TM30 para o método da CIE. A CIE já lançou um documento em 2017, publicando um RF deles também, praticamente análogo ao RF da IES, tanto que a IES adaptou o RF dela para ficar de forma compatível com o RF da CIE. Porém, esse documento já foi publicado, porém a CIE ainda não o tornou oficial. Ainda estão estudando algumas coisas. Enquanto isso, um novo fator foi introduzido, que é o fator de Gamow, RG, que tem a ver com a saturação da cor. Por quê? Porque várias pesquisas no mundo, vários artigos científicos, white papers, eles comprovaram que as pessoas têm uma preferência por cores saturadas. Mas o que é isso? Como é que eu posso saturar a cor de um objeto? Bom, com as lâmpadas convencionais, você não tinha essa possibilidade, e muito menos com o Sol. O RG do Sol é 100, que é o que a gente chama de natural, é a luz natural, né? Agora, com os LEDs, você pode ter valores de RG acima de 100. O que significa isso? É que a luz que está iluminando aquele determinado objeto está saturando a cor do objeto mais do que a cor natural. E é artificial, é lógico, porque se não é tudo que não é natural, de certa forma, é artificial. Porém, o Gamow é algo que já é utilizado. Na iluminação é novo, mas a indústria gráfica e a indústria de displays utiliza o Gamow já há muito tempo para tornar a imagem ou a fotografia na revista, o que seja, mais, vamos dizer assim, mais apetitosa, né? Você normalmente gosta, as pessoas normalmente gostam de observar figuras, objetos com cores saturadas. Então, isso na luz é possível por causa do LED. O LED torna essa possibilidade de você saturar as cores. Ok? Está falando sobre essa questão da saturação, só para a gente deixar bem contextualizado, um exemplo talvez poderia ser aquela National Geographic, né? Aquela revista, né? Que você, ou uma revista de viagem, onde você vê aquele mar azulzão na capa, aí você resolve ir naquela praia com aquela revista, e a praia, aquele azul não é tão saturado, não salta tanto quanto está na revista, é isso? Exatamente isso. Por quê? Você, quando vai lá ver a paisagem com a iluminação do sol, você está vendo, o sol não satura, o RG dele normalmente é 100, depende muito da hora do dia, depende da estação do ano, depende do posicionamento no globo, mas normalmente, vamos dizer, ao meio-dia, o RG do sol é 100. Então, você está vendo aquele cenário naturalmente. Na foto da National Geographic, como você citou, aquela foto foi trabalhada, né? Ela foi processada e as cores foram saturadas. Então, se você comparar a revista com o que você está vendo lá no sol, você vai ver que não é a mesma coisa. Por quê? Porque a foto da revista foi saturada, as cores estão saturadas, com RG acima de 100. Exatamente isso. Ok? Bom, aí fica como você bem falou, Hugo, essa sopinha de letras, esse negócio todo. Illuminating Engineering Society é uma coisa de engenheiros, né? E como é que o projetista de iluminação
o light designer, de forma geral, que não necessariamente tem uma formação na física da coisa, né? Na saturação, na reprodução de cor, como é que ele usa isso daí, né? Então, na revisão de 2020 da IES-TM 30, eles publicaram esse anexo E, que nada mais é do que o estabelecimento de critérios, tá? Para que você use adequadamente os parâmetros que você mede na fonte de luz, conforme o procedimento da ATM30, para que você tenha maior chance de sucesso no seu projeto. E, obviamente, aqui nós estamos falando somente de reprodução de cor, né? Porque a TM30 aborda somente reprodução de cor, não fala de outros parâmetros da luz, ok? Então, o que é esse anexo E? Primeiro, quando o light designer, o projetista, vai fazer um projeto, ele tem uma determinada expectativa do resultado que ele espera daquele projeto quanto à reprodução de cor. Por exemplo, se ele vai iluminar um corredor de um escritório, ele tem uma determinada, né? Se ele vai projetar uma loja de vestuário, que vende né, vestuário, ele tem uma outra, ele espera um resultado diferente, né? Para iluminar um corredor, reprodução de cor talvez não seja tão importante, a menos que nesse corredor tenha obras de arte e tal, mas não, vamos pensar num corredor sem nada, né? Então, não é tão importante. Agora, se ele for projetar uma loja de cosméticos, um salão de beleza, um estúdio de televisão, uma loja de roupas, um supermercado, a reprodução de cor é muito importante. Então, isso é importante que sempre o light designer tem uma expectativa do resultado, ok? E o que o anexo E faz? É exatamente isso. Dependendo da expectativa e da aplicação, ele dá diretrizes para qual parâmetro e qual a especificação desse parâmetro você deverá seguir para especificar uma fonte de luz, né, para que atenda os requisitos do seu projeto. Ele simplifica, então, para a gente, né, Vicente? Hã? Ele simplifica para a gente esse conceito e ele ajuda a colocar a gente em prática para o dia a dia, principalmente de quem é um lighting designer, por exemplo. Né? Exatamente, porque, como eu disse, o lighting designer não necessariamente tem que ter um entendimento tudo. Isso aqui é responsabilidade da indústria, a indústria que fabrica a luminária. Ela é que tem que fabricar, testar e especificar aquele produto dele conforme, por exemplo, os critérios da TM30. Então, o que nós vamos falar aqui hoje é mostrar para quem especifica a iluminação o que ele tem que buscar no fabricante da luminária, né? Que parâmetros ele tem que buscar, qual é o valor daquele parâmetro, né? Para que ele tenha o maior sucesso possível no projeto dele. Legal. Okay? E tem uma série de coisas, e nós vamos falar isso durante a nossa apresentação aqui. Outra coisa, ele também estabelece níveis de prioridade, tá? Nós vamos mostrar uma tabela onde nós temos 3 prioridades. Dependendo da criticidade do projeto e dependendo se o projeto paga, né? Se é um projeto importante, você vai numa determinada prioridade. Se o projeto não é tão importante assim em termos de reprodução de cor, você vai numa prioridade mais baixa. Com isso, tem vários parâmetros que podem ser alterados: vida útil, custo, longevidade de produto, facilidade de obter produto, né? Porque quanto maior a prioridade, mais difícil, torna-se mais difícil você ter alternativas de luminárias para o seu projeto. Então, tem uma série de fatores a serem, vamos dizer assim, levados em consideração, né? E outra coisa importante é até onde a reprodução de cor é importante quando você compara com outros parâmetros, porque quando você privilegia a qualidade de luz, a reprodução de cor, que é um item de qualidade de luz, você pode penalizar a eficácia do produto, lumen por watt, a vida útil, o custo, etc. Então,
o Light Designer tem isso, né? Se ele vai fazer o projeto para uma grande corporação que possa pagar aquilo para ter o resultado desejado, então ele estabelece prioridade em função disso, ok? Outras coisas importantes que a gente tem que observar se você quer um projeto onde as cores estejam vibrantes, né, onde quando você ilumina os objetos e as cores estejam vibrantes, você vai privilegiar a saturação, o croma, né, a saturação. Outra coisa que esse estudo ele se baseia principalmente na reprodução da cor vermelha. O foco da IES foi na cor vermelha, porque a cor vermelha tem um aspecto psicológico muito interessante, né? E isso em função de resultado de vários estudos que eles fizeram. Então, eles dão foco na reprodução da cor vermelha, fazendo um paralelo com o R9 lá do CIE, só que com uma precisão muito maior. Nós vamos mostrar aqui daqui a pouco. Então, se você vai fazer um projeto onde a fidelidade da cor é importante, por exemplo, um hair design, né? Agora não é mais salão de beleza, é hair design agora o termo, né? Então, você, nesse tipo de aplicação, a saturação passa a não ser importante. Fidelidade de cor é importante, ou seja, se aquela cor que você está colocando, que o profissional está aplicando no cabelo da cliente, ou na pele da cliente, a maquiagem que seja, se aquela é a cor mesmo, né, que a cor verdadeira. Então falamos de fidelidade de cor, né? Falamos também de a percepção de cor com relação à iluminância, né? Tem algumas leis que dizem, por exemplo, o efeito Hunt fala que em ambientes onde a iluminância é menor que 200 lux, o nosso olho perde saturação na observação da cor. Então, uma dica é que o ambiente nunca esteja, a iluminância do ambiente, se você precisa de reprodução de cor, nunca esteja abaixo de 200 lux. E também um máximo de 700 lux. Isso nós vimos lá recentemente numa palestra lá no Light Fair, que eu e o Hugo participamos, onde foi dito isso daqui, que 700 lux é uma iluminância máxima desejável. Eu sei que tem aquele mito de que o cliente final, quanto mais luz, melhor. Isso não necessariamente é verdade. Quanto mais luz, melhor, sim, para você enxergar, mas para reconhecer cor, não necessariamente, né? Então, sempre que possível, manter o projeto entre 200 e 700 lux para que a percepção de cor seja a melhor possível. Desculpa, fazendo só um adendo, né, sobre essa questão da iluminância máxima. Eu lembro de ter um dos estudos que a gente acompanhou da Zuntobel na época, é que o que realmente, pelo menos no varejo, né, o que realmente chama a atenção do cliente não é um ambiente muito iluminado, mas é o bom uso do contraste, né? Se você sabe usar bem o contraste, você consegue chamar mais atenção do que uma loja cheia de lâmpada ali, né? Então, acho que tem a ver com esses 700 lux que a gente viu lá, isso mesmo. Exatamente, porque quando você mexe com contraste, você pode baixar a iluminância de fundo e manter uma iluminância de foco relativamente baixa, porque pelo contraste, como você falou, você consegue diferenciar bem. E mantendo a iluminância baixa, né, vamos dizer, abaixo de 700 lux, por exemplo, então você tem uma percepção de cor melhor. Você privilegia a percepção de cor, sem, vamos dizer assim, comprometer a iluminância do ambiente como um todo. Tá certo? Outros atributos, idade da população, né? Melhor, idosos normalmente têm menor percepção da cor azul pelo amarelamento do cristalino e tal, mas aqui são só detalhes que não necessariamente o anexo E. Eu estou aproveitando aqui a oportunidade para também dar algumas outras informações que eu reputo interessantes. Muito bom. Bom, as medidas e os parâmetros que você consegue medir utilizando o procedimento da TM30 são os mais diversos possíveis. Porém, o anexo E se baseia somente em 4 parâmetros.
O primeiro deles, que é o índice de fidelidade, RF, né? Você consegue medir, estou dando um exemplo aqui, RF 94.1. Então, é um fator que você mede isso de qualquer tipo de fonte de luz, desde que você tenha o equipamento para isso, um espectrofotômetro, né? O segundo parâmetro é fidelidade de cor por BIM, que é o RFHJ. O que é isso? Aquelas 99 amostras de cores que eu falei no início da conversa, a TM30 divide essas 99 cores em 16 bins, que eles chamam, 16 caixinhas, né? 16 grupos, com espectros de luz mais próximos. Então, por exemplo, o bin 1, que é esse vermelho aqui, ele aqui, dependendo da temperatura de cor, nós temos 8, 9, 10, 12 espectros diferentes de vermelho. Diferentemente do IRC, que tem um espectro de vermelho só, tá? Então, aqui já começa a ter uma grande diferença entre os dois métodos. E aí vai. Então, o detalhe, nós vamos ver mais para frente, o anexo E se baseia somente no BIM número 1, na cor vermelha, por causa da importância da cor vermelha nos objetos que normalmente nós enxergamos e observamos durante a nossa vida, né? Então, RF é o fator de fidelidade para a cor vermelha. De certa forma, equivalente ao R9. De certa forma, porque é bem diferente, tá? Podemos traçar um paralelo assim, né? O outro fator é o índice de Gamow, que é o croma, né? Que é a saturação, que é o RG. Também você consegue medir esse número. Importante, o RF é de 0 a 100, tá? E o RG, normalmente ele está situado entre 80 e 120. Se ele for 100, como é o caso aqui desse exemplo, então você pode dizer que aquela luz que está iluminando o objeto, ela está a mais natural possível. Porque, como eu disse, o Sol ou a lâmpada incandescente, o corpo incandescente, o RG deles é 100, tá? E, por fim, a alteração do croma. O que é isso? Quanto que está saturando ou insaturando para cada cor, grupo de cor. E, de novo, o anexo E se baseia aqui nessa primeira coluna, no BIM número 1, que são os espectros de cor vermelha. Mas eu posso basear em outras cores? Pode. Só que o anexo E só trata da cor vermelha. Ok? Eu já vi especificações de empresas americanas onde eles falam no BIM 16. O BIM 16 é um BIM também que tem alguns espectros de cor vermelha, tá? Agora, você pode especificar qualquer coisa, mas como nós estamos seguindo o anexo E, vamos nos concentrar somente no que eles estão relatando. Muito bem, então, esses 4 valores você mede na fonte de luz, né? E são esses 4 valores, esses 4 parâmetros que a IES leva em consideração no que nós vamos mostrar agora mais para frente. Muito bom. Aí, eles publicaram essa tabela, obviamente aqui está traduzido, né? Eu traduzi com o intuito de tornar um pouco mais fácil, né? Então, estão aqui, onde a gente tem 3 colunas e 3 linhas. A primeira coluna é fidelidade. Fidelidade, como nós já dissemos, se baseia no fator RF. Então, e se você busca fidelidade no seu projeto, então você tem que observar essa coluna aqui, tá? Se você busca vivacidade, tá? Vamos dizer assim, que as cores sejam vibrantes na aplicação, então você pode se basear aqui nessa coluna. Se você não está bem certo, tá, disso, eles dão uma outra coluna, que é a coluna da preferência, que é o que eles dizem que 85%, 87% das pessoas que passaram pelos testes e tudo mais, foi onde as pessoas mais gostaram da luz. Então, se você, independente de vivacidade ou fidelidade,
optar pela preferência, você tem grande chance de tornar o seu projeto o mais ideal possível. E como eu disse anteriormente, para cada um desses três, nós temos 3 níveis de prioridade, que estão aqui nas linhas horizontais. A prioridade 1 é a que tem a especificação mais apertada, mais rígida, e essa rigidez vai diminuindo conforme você vai para a prioridade 2 e prioridade 3. Aí você fala, então prioridade 3 é uma porcaria de luminária? Não, não é. É uma boa luminária. Tá? Uma luminária P3 é uma luminária com 80, para falar assim, fazer uma comparação, é uma luminária com 80 de IRC, que não é uma péssima luminária. Obviamente, depende da aplicação. Né? Uma P3 para você iluminar uma loja da Hering, será que é melhor? É igual uma P1? Não, não vai ser igual. Na P1 você vai ter uma vibração de cores muito maior. Tá? Então, você tem a opção de falar, olha, o meu projeto, eu quero usar uma luminária que seja P1. Então, se a luminária é P1, ela tem que atender esses 3 parâmetros aqui, o RF maior que 78, o RG maior ou igual a 95, e a saturação da cor do H1, que é aquele primeiro bin lá da cor vermelha. Isso que eu ia te perguntar, o que é o H1 aí, esse RCS-H1, né? Então, o RCS CS entende-se por chroma shift, e H1 é aquele primeiro bin lá, são 16 bins, 16 grupos de espectros, que são divididos as 99 amostras de cores. E o H1 é o vermelho, né? É o que corresponde ao vermelho. Dada a importância dele, que o vermelho sempre aparece, inclusive aí também, então, né? Exatamente. E aqui nós falamos de chroma shift, né? E aqui, por exemplo, nós falamos de RFH1. Veio o H1 de novo aqui, tá vendo? A cor vermelha também. Aqui é fidelidade, aqui é croma, é saturação. Tá? Muito bem. Então, é isso. Aí você fala, tá bom, legal. E como é que fica? Bom, o seguinte. Aí, como é que lá na Luminacryl nós estamos especificando isso? Né? Primeiro, bom, nós escolhemos os LEDs, nós fizemos o projeto das luminárias, independente se é uma luminária de foco, uma luminária linear, né? Não importa. Nós escolhemos os LEDs, e aqui é só uma pequena amostra de uma planilha Excel, onde nós temos algumas luminárias e tudo o que nós medimos da luminária. Então, baseado naqueles parâmetros que eu mostrei anteriormente, a gente classifica as luminárias. Por exemplo, essa primeira luminária aqui é uma P2, tá? Então, você vai ver que tem uma luminária que é P3. Você vai ver que tem uma luminária... Bom, aqui não está, porque essa aqui é só uma parte, só um exemplo. Vai ter luminária que é P1. Vai ter luminária que é F1, que é F2, que é F3. E aí, nós usamos aquela matriz do anexo E justamente para classificar as luminárias. Então, elas são todas medidas. E uma coisa aqui muito importante, isso aqui não é a medida do LED, é a medida da luminária, porque, às vezes, o LED passa por uma ótica, às vezes ele passa por um difusor, e isso, de certa forma, interfere nesses parâmetros. Tá? Difusor, ótica, todos esses componentes, eles cobram um pedágio. Eles fazem algum benefício, ou concentra a luz, ou espalha a luz, ou difusa a luz, não importa. Mas eles cobram um pedágio para isso. O que é cobrar pedágio? Você tem um decréscimo no fluxo luminoso, em função da transmitância dos materiais, e você tem uma alteração de espectro de luz. Então, isso daqui é na luminária pronta, luminária montada com driver e tudo. Ela é ensaiada dessa forma. Isso é muito importante. Não basta você pegar o parâmetro do LED e falar que a sua luminária tem aqueles parâmetros, tá? Você tem que medir na luminária. Luminária com LED é fotometria absoluta. Ela vem pronta, diferentemente das lâmpadas, onde você tinha
a fotometria da lâmpada e tinha a fotometria da lâmpada na luminária, certo? Isso é uma outra coisa, né? É relativa, fotometria relativa. LED é uma caixa preta, uma caixa já pronta, então é fotometria absoluta. Isso vale para eficácia, vale para fluxo, vale para cor, vale para tudo, ok? Só salientando isso que eu acho muito importante. Eu estava pensando aqui, olhando essa planilha, né? Se alguém estava com medo do nome TM30 anexo E, quando olha uma planilha dessa, entende que por trás de TM30 é fichinha, né? Porque tem muitos outros dados que foram avaliados, né, para chegar nesse estudo que a gente está fazendo, né? Então, e isso, Hugo, é interessante porque isso é responsabilidade do fabricante, né? O especificador, ele não tem que entender de tudo isso, ele só tem que saber, eu quero uma luminária tal, com reprodução de cor P1, eu quero uma luminária, tá? E isso aí o fabricante é que tem que especificar, tem que medir, projetar, construir, medir e especificar, tá certo? Isso é deixar bastante importante. Então, por exemplo, aqui é só um exemplo de uma luminária que foi medido pela TM30 e essa luminária aqui foi classificada como uma P3. Apesar dela ter um RF maior do que pede, apesar dela ter um RG maior do que pede, mas nesse parâmetro, aqui ela atende, tá vendo? Que é menos 11. Menos 11 aqui atende. Aqui não atende, porque é menos 7, e aqui muito menos, né? Não atende, é menos 1, tá? Então, a gente faz essa classificação. E tem luminária, que atende. Ó, por exemplo, essa daqui é uma menos 1, ela atende. Então, de menos 1 até 15, então essa luminária aqui, ela pode ser classificada como uma P1. Agora, eu posso classificar ela como P1, F1? Também posso. Eu posso classificá-la como P1, F2? Posso. Eu posso classificar, usando esses 9 slots aqui, eu posso classificar como P, V e F. Posso, inclusive, chegar nesse detalhe, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que nós estamos especificando. Isso está no novo catálogo da Luminacryl. Esse catálogo vai ser entregue, Marcos, se me corrija se eu estiver errado, lá por ocasião do LED Forum, né? Que ele vai estar... Isso mesmo, no lançamento do LED Forum. Então, posso fazer uma brincadeira aqui? Assim, ó, tipo assim, ó. É esse aqui? Já está pronto. Não dá spoiler, não dá spoiler, não dá spoiler. Eu Então, estou com uma versão aqui. O catálogo não especifica só isso, né? Especifica a luminária, mas o primeiro catálogo de indústria brasileira que já vai especificar os produtos em termos do anexo E da TM30. Nós vamos manter o IRC, lógico, está aqui, RA, RE e R9, está aqui, e nós vamos especificar a TM30 e já estamos classificando. Por exemplo, essa luminária aqui, ela é uma P1 V3 F1. Tá? Lembra? Então, voltando lá naquele... Ela é uma P1 V3 F1. Então, lembra que eu falei que você pode usar, eventualmente, fazer combinações? É isso que nós estamos fazendo aqui. Então, nós não estamos classificando só como P1, P2, não. Nós estamos classificando nos três níveis, que aí fica muito mais completo, uma série de outras informações que a gente fornece. Aqui é só uma parte, né? Então, a Luminacryl é a primeira empresa no Brasil que está especificando os produtos dessa forma. E eu diria que é uma das poucas no mundo que começa a especificar produtos de acordo com relação à reprodução de cor usando esse padrão da TM30. Ok? Então, está ali, P1, V3, F1. Bom, e para finalizar, o que nós... Tá bom, nós vamos... São 9 slots. O que acontece? Hoje nós temos produtos que atendem P1, P2 e P3. Logicamente, uma P1 atende P2 e P3. Agora, uma P3 não necessariamente atende P2, é sempre de cima para baixo, né? Então, se você quer só uma P3,
Nós temos só a P3, não precisa ter uma P1 e entrando no lugar de uma P3, tá? Em termos de fidelidade, nós temos F1, F2 e F3 também, da mesma forma. Em termos de vivacidade, hoje nós temos a V3, estamos trabalhando para ter a V2 e não está nos nossos planos ter V1, porque a V1, falando uma linguagem que acho que todo mundo entende agora, é muito fake. Ela é tão desnatural que talvez não seja interessante ter esse tipo de produto. Inclusive, eu vou participar da Semana da Luz, um workshop lá no LED Forum, né, que é um evento da ASBAI e do LED Forum, e eu vou mostrar exatamente isso. Eu vou mostrar luminárias P1, P3, F1, F3, para que as pessoas vejam realmente a diferença delas iluminando o mesmo cenário. Na prática, exatamente isso, tá? Bom, de minha parte é isso. Não sei se vocês têm mais algum comentário. Tenho uma pergunta, Vicente. Eu gostaria de entender melhor qual seria o critério que o Light Designer vai ter para escolher uma P1, uma P2 ou uma P3. Você poderia dar de uma forma prática como é que a gente conseguiria, o Light Designer conseguiria fazer essa tomada de decisão? Ok, ótima pergunta. Eu diria o seguinte, se eu sou um Light Designer e tenho acesso a uma P1, P2 e P3, então vai depender do meu projeto. Então, vamos supor, eu vou fazer o projeto para iluminar um supermercado. Supermercado é super importante o reconhecimento de cor e a vivacidade de cor, porque isso é vamos dizer, um gatilho para um aumento de vendas, né? Você vê uma coisa aqui, uma maçã que está muito bonita, a cor da maçã está viva, vibrante, então talvez você nem tenha ido lá para comprar aquela maçã, mas você acaba comprando, porque psicologicamente falando, tem a compra por impulso, né? A gente faz isso direto, né? Você vai no mercado para comprar arroz e sai com milho, maçã, abacaxi, sei lá, porque você achou bonito e, né? Bom, então, dependendo do projeto, um supermercado, uma loja de vestuário, um salão de, né, um hair design, obviamente, eu iria lá para a prioridade 1. Eu iria para uma P1, tá? Eu vou iluminar um escritório comercial, um escritório normal, um banco, que seja, eu não tenho necessidade de ter uma luminária P1, porque a reprodução de cor, ela é importante? Lógico, é importante, né? Mas não necessariamente é fundamental. Então, aí eu poderia ir numa P2 e numa P3. Aí você fala, mas a P3, o pessoal vai parecer que está... A reprodução de pele, o cara entra lá e parece que está doente? Não necessariamente, né? Com o LED, um LED P3, uma luminária P3, ela é uma boa luminária. Ela não é porque é P3 que é ruim, tá? Agora, lógico, se você busca uma valorização daquilo que você está iluminando, então, uma P1. Então, vai depender muito, primeiro ponto, do projeto, e o segundo, budget, né? Por quê? Isso que eu ia falar. P1, não é todo mundo que vai te oferecer uma luminária P1. Por quê? Alguns fabricantes nem sabem o que é isso. E segundo, os que sabem, vamos dizer, é uma parte pequena da produção dele, alguns modelos que ele vai oferecer luminária nesse nível de qualidade de luz, tá? Então, o que acontece? Você tem menos opções. Se tem menos opções, isso pode resultar num eventual, sei lá, pode representar, não estou dizendo que representa, pode representar alguns reais a mais na luminária. Então, depende do budget também, né? O ideal, lógico, você falar, não, olha, eu vou projetar P1 em tudo. Eu quero que os meus projetos, independente se é um escritório, um corredor, ou um supermercado, ou uma loja da Hering, eu quero com a maior reprodução de cor possível.
Tá bom. Eu acho que essa vai ser a tendência natural, né? A tendência natural vai ser você ter produtos lá na primeira linha, no P1, tá? Uma boa notícia, né, Vicente, é que a respeito do budget, né, e do custo, vamos falar assim, a gente sabe que a indústria de semicondutor, principalmente de LED, né, o LED mundialmente falando, o custo por conta da, né, assim, da evolução, ela caiu bastante, né? O custo do LED em si. Então, antigamente, né, quando eu falo antigamente, quando o LED começou a entrar, 10, 15 anos atrás, se você fizesse um breakdown, né, quebrasse o custo de uma luminária, quase que chegou a 80% ser o LED lá no começo, né? E o resto era carcaça, refletor, difusor. Hoje, assim, o LED representa, óbvio que depende da luminária, né? Se eu falar iluminação pública, representa mais, né, do que numa iluminação indoor. Mas como a gente está falando aqui de provavelmente uso mais indoor, né? Eu diria assim que o custo disso, do LED, é bem menor. Eu chuto dizer que para, sei lá, abaixo de 30% hoje do custo da luminária vem do LED. Ou seja, mesmo que nós migremos de uma P3 para uma P1, não é um negócio onde a gente fala assim, vai dobrar o preço da luminária. Não é isso, né? Então, essa é a boa notícia em relação a isso. Vai ter, óbvio, um aumento. A gente não está aqui para... Nós não somos do comercial, mas, assim, a gente sabe que tem uma pequena elevação, mas é muito, assim, cabe no bolso, né? Mas é aquilo lá que você falou, eu vou colocar toda hora P1. Não necessariamente, às vezes não precisa, né? Não precisa, mas em relação ao custo, é algo que é uma boa notícia, digamos assim, para os dias de hoje. Você tem razão, porque nós não esperamos um aumento significativo, um aumento que seja proibitivo de você usar uma P1 em função de uma P3, né? Isso aí, lógico, isso é um aspecto comercial e nós não estamos aqui, né, para tratar do aspecto comercial, mas eu posso garantir que o que você falou é verdade. O peso do custo do LED no custo de uma luminária indoor hoje é muito baixo, comparado com alguns anos atrás. E segundo, isso depende muito de indústria para indústria, né? Tem indústrias que têm sistemas mais ajustados de produção, de planejamento, então ela consegue ter produtos com custo mais, né? Um custo menor, tá? Mas é algo que a gente tem sempre que, lógico, todo mundo tendo conhecimento disso, conversa com o fabricante e vê qual é a diferença, negociação, quer dizer, aí vai para uma outra área que, felizmente, nós estamos... A gente não domina, né? Nós não Não, a dominamos. gente não. A Não, gente a não gente domina. não. Mas é uma boa notícia, né, Vicente? Porque me recordo muitas vezes assim de alguém chegar para mim e apresentar uma tecnologia inovadora e você fica tão feliz com aquilo até o momento que a pessoa fala do custo e do preço. Aí você fala, nossa, não, aí não dá. Então até vai demorar demais para esse produto, a adoção, né? O time to market, né? Então, mas no caso do LED, a boa notícia é esses avanços estão acontecendo e eles não vão impactar tanto no preço da luminária. Isso que eu acho que, por isso que dessa vez eu posso garantir, né, que essa boa notícia que a gente está trazendo, ela já está disponível por assim, sem mudar muito o custo, né? É mais uma questão de saber avaliar e a gente está tentando deixar isso mais fácil para que o especificador né, possa adotar. Agora eu já estava pensando numa coisa aqui, Vicente. Provavelmente a adoção desse conceito de, por exemplo, do anexo E, falar V1, V2, V3, P1, P2, P3, eu entendo que isso vai passar por uma curva, né, de aprendizagem também. Por quê? Porque isso que você falou e que você vai fazer no LED Forum é de extrema importância. Por quê? Porque o especificador ele precisa ver a luz para poder comparar. Se ele, por mais que esteja num anexo, num papel, a luz é sensorial. Então, eu acho que o que você vai fazer assim, tem que ser feito mais vezes para que as pessoas tenham essa noção do que é uma P1 para uma P3, porque até agora, assim, vai ser algo que está no papel, mas visualizando isso, acho que vai aterrissar, vamos ver, aquele conceito vai aterrissar para os pescadores.
Sem dúvida. Aliás, a luz tem essa grande vantagem, você vê, né? Então dá para isso. Tem coisas na eletrônica que você oferece, mas ninguém vê aquilo, não consegue ver, materializar aquilo, né? E Materializar. na luz você consegue materializar, né? Então isso é algo que a gente está estudando lá no Luminacrio, né? Promover workshops, né? com especificadores e com... Quer dizer, de certa forma, já estamos até fazendo isso. No LED Forum vão ser poucas pessoas, né? Porque os workshops são, acho que acredito, 50 profissionais, até onde eu tenho conhecimento. Então, mas a ideia é mostrar isso para todo mundo, né? Para mostrar isso para... Então, isso acho que é algo que nós vamos trabalhar. Acho não. Nós vamos trabalhar com relação a isso e promover, convidar as pessoas para que elas tenham essa experiência, né? Passem por essa experiência, vamos falar assim. Uhum. Legal. Gente, nós estamos chegando já no final do nosso encontro aqui do Lumina Talks. Acho que a gente conseguiu ter uma visão bem abrangente aqui a respeito do conceito de TM30, a respeito do anexo E, que a princípio parece que é uma coisa que assusta, mas quando você vê que quem tem que estar mais preocupado com o anexo E são os fabricantes e não o especificador. O especificador tem basicamente uma tabela simples para você acompanhar e fazer a tomada de decisão a partir desses parâmetros de reprodução de cor de gamut, né? Você consegue fazer uma especificação cada vez mais acertada com relação à iluminação. Por isso a importância, não só da Luminacrio, mas todos os fabricantes de iluminação precisam começar a se atentar a essa questão para fornecer sempre equipamentos que possam estar ajudando o especificador a ir além, né? E cada vez mais além para oferecer um projeto luminotecno mais completo. Né? Eu quero agradecer... Marcos, Diga. só para finalizar, desculpa, eu acho que isso vai forçar com que o mercado aprenda ou seja, vai forçá-los a ser mais técnicos. Eu estou pensando aqui, por exemplo, a gente já tem até motivo para outros Lumina Talks, por exemplo, para a gente falar sobre o DNA da luz, né? O espectro. A gente fala de espectro, mas o que é isso? Talvez seja um pouco subjetivo para alguns. Então, e cada vez mais nós estamos falando desse DNA, entrando em assuntos do DNA da luz. Então, acho que vai ser interessante a gente comentar. Não, a gente fazendo spoiler também lá no LED Forum, o stand da Luminacrio vai estar falando um pouco sobre isso também. Então, quem puder, né, dá um pulo lá. Quem já se inscreveu no LED Forum, quem já está inscrito, dá um pulinho no stand da Luminacrio, dá uma olhada no que a gente está preparando. A gente está preparando um negócio super bacana, em que você vai poder visualizar o espectro da luz. E aí você vai poder controlá-lo ele em tempo real. Então, isso é muito bacana. Quem se inscreveu no LED Forum, dá uma passadinha no stand da Luminacrio, tem muita coisa legal lá para você ver. Tem o catálogo novo, com todas as especificações que o Vicente e o Hugo passaram. Vai ser um prazer receber você lá no nosso stand. Quero agradecer demais a participação do Hugo, do Vicente. Mais uma vez, muito obrigado por esse encontro, por mais essa troca de experiência. Quero agradecer você que ficou acompanhando aqui até o final esse vídeo. Nós vamos produzir mais vídeos mais para frente, tem muito conteúdo ainda para passar ao longo do ano, então fica aqui com a gente, assina a nossa newsletter lá no site da Luminacrio, luminacrio.com.br, acompanha a gente nas redes sociais, no Instagram da Luminacrio, no LinkedIn da Luminacrio, lá a gente está sempre postando conteúdo bacana para você, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.